Inclusive, eu quero avançar porque no último fim de semana muito se questionou sobre o posicionamento ou não do governo a respeito da prisão de Jair Bolsonaro. E a gente sabe que nos bastidores há uma orientação do presidente da República para que nem o primeiro escalão, nem os aliados mais diretos do presidente ali no governo se manifestem em situações como esta, porque elas dizem respeito à justiça e para diminuir um pouco, digamos, do elemento político, da chama política que está por trás desse caminho. Mas o presidente da República, agora no começo da semana, disse que o Brasil se perdeu por caminhos sombrios que prejudicaram a relação diplomática com países da África, numa participação que ele faz por lá. Vamos entender, então, esse contexto com o nosso André Anelli, que vai trazer informações para a gente agora. Conta aí, meu amigo, bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula deu essas declarações durante um encontro empresarial em Maputo, capital de Moçambique, durante passagem, então, pelo continente africano. O presidente Lula segue cumprindo agendas no continente africano e em uma dessas declarações, justamente em relação, então, ao anúncio de acordos bilaterais no sentido de áreas como saúde, educação, ajuda humanitária, segurança alimentar, no discurso de assinatura, então, dessas cooperações em diversas áreas, o presidente Lula fez uma referência indireta, sem citar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, de que o Brasil viveu tempos sombrios nos últimos anos e que, por isso, acabou perdendo os laços com a África. O presidente Lula fez esse discurso, então, logo depois do encontro com empresários e, mais do que isso, horas após, então, a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pouco depois, no entanto, caímos novamente num sono profundo. O Brasil se perdeu por caminhos sombrios e, nesse processo, se esqueceu dos laços com a África. Muitas das sementes que havíamos lançado não tiveram tempo de vingar. Mas é hora de recobrar a consciência. Lembrando que o presidente Lula, no final de semana, foi perguntado por repórteres quando estava na África do Sul a respeito da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro e ele, de certa forma, evitou o assunto, na verdade acabou respondendo então a pergunta dos repórteres, mas disse apenas que se tratava de uma questão de justiça e que por isso não poderia dar muitos detalhes em relação ao que havia acontecido, porque a orientação, como você disse agora há pouco, né, Evandro, é justamente então que o governo federal deixe nas mãos da justiça e acabe então evitando certos discursos e certos comentários para que não acabe inflamando ainda mais esse ambiente de polarização política que já é vivido aqui no país. Eu estou olhando para trás porque nesse momento a gente se encontra aqui na sede do Partido Liberal em Brasília, onde acontece uma reunião da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, 3 dos 4 filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro que são parlamentares, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, no sentido de traçar estratégias sobre essa prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, como lidar com esse caso e, mais do que isso também, qual vai ser a estratégia do Partido Liberal para as eleições de 2026, com a impossibilidade de o ex-presidente da República concorrer então às eleições. Tem a ver justamente com esse comentário, ainda que indireto, feito pelo presidente Lula na África, e a gente segue acompanhando aqui então essa reunião que começou por volta das 2 da tarde e que até o momento não tem previsão de término, mas tem uma previsão de declaração coletiva logo mais, quando então for encerrado esse encontro, Evandro. Eu quero saber também se o presidente da República falou sobre a exploração de minerais críticos, diante do que se tem de expectativa sobre negociações possíveis com os Estados Unidos. Falou sim, viu, Evandro? Foi nessa mesma ocasião, então, que o presidente Lula se manifestou sobre a mineração e também a exploração de terras preciosas, minerais críticos, a exemplo de lítio, que é usado na bateria dos carros elétricos, é utilizado também para transição energética, e o presidente Lula afirmou que precisa haver agregação de valor na exploração, então, desses recursos naturais. O presidente Lula disse que não vai permitir que
nenhuma empresa de outro país venha até o Brasil, cave um buraco, nas palavras dele, faça a exploração desses recursos naturais sem agregar valor, sem agregar emprego e renda aqui ao solo brasileiro, então fazendo com que então fizesse uma referência justamente a todo aquele contexto histórico do Brasil, que durante a sua colonização teve uma exploração mineral abundante, só que isso não se reverteu justamente então para o desenvolvimento do país, principalmente na época da colônia. O presidente Lula então fez essa referência histórica indireta para comparar então que dessa vez, nas palavras dele, a exploração vai necessitar então de uma agregação de valor para a geração de emprego e renda aqui no país. Nós não vamos ser exportador dos minerais críticos. Se quiser, vai ter que industrializar o nosso país para que o nosso país possa ganhar esse dinheiro. Ou nós aproveitamos essas riquezas que Deus nos deu e fazemos disso uma riqueza para o nosso povo, ou nós vamos ver os países de sempre cavarem buracos no nosso país, levar o nosso minério e a gente ficar com a fome e com a pobreza. Portanto, o presidente Lula dando uma declaração também, até fazendo referência também ao continente africano, que sofreu da mesma forma que o Brasil colônia, teve então exploração de recursos naturais por parte dos seus colonizadores e não teve então contrapartidas. Isso então acabou sendo utilizado pelo presidente da República nesse discurso feito em Maputo, capital de Moçambique. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um abraço para você. Vamos analisar essa postura do governo sobre toda essa situação que está acontecendo agora com a manutenção da prisão hoje pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma. Ô Fábio Piperno, o governo não tem se manifestado, as principais figuras não disseram absolutamente nada. Mas eu quero saber de você se isso deve ser, sim, bastante explorado no ano que vem, em que se tem uma campanha importante numa tentativa de manter o presidente Lula lá. Claro, as imagens da tornozeleira derretida, elas vão se tornar ferramenta eleitoral, sim. Mas não cabe, nesse momento, ao governo e aos seus integrantes ficarem fazendo comentários, piadinhas, brincadeiras e tal. Isso é um assunto muito sério para ser tratado entre o presidente Bolsonaro e a Justiça. Não cabe agora a outros elementos, a outras forças políticas de oposição a ele, e principalmente de quem tem a responsabilidade de governar, de ficar fazendo qualquer troça, qualquer, comentário jocoso em cima disso. Até porque o presidente Bolsonaro também tem amigos pelo mundo e tal, e o Brasil não tem por que, nesse momento, se colocar em confronto com esses personagens. Por enquanto, essa atitude cautelosa e austera do governo em relação a isso é muito correta. Até porque, né, Zé Maria Trindade, há uma grande comparação entre o que aconteceu com Lula em seu julgamento e o que está acontecendo agora com Jair Bolsonaro. É como se, de alguma forma, por lados opostos, a história se repetisse. Pois com as pessoas com quem eu conversei e no governo dizem que não há essa história de silêncio no governo, nem uma determinação de não comentar. Mas é o tipo de comentário para evitar brincadeiras, evitar passar a ideia de que o governo domina o judiciário, de que os dois são unidos. Há uma orientação nesse sentido. É a orientação, todos comentaram aqui. Comentaram assim nesse sentido, olha, esta é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Inclusive o presidente Lula falou, olha, isso aí é a justiça que decidiu, não sou eu. E os comentários são esses. E o presidente já falou, espero que ele tenha direito de defesa, que eu não tive, eu, Lula, falando, né? Logo no início desse processo. Então, qual a estratégia do governo? É dizer o seguinte, o governo não está se metendo nisso, nós não estamos comemorando, aliás, eu não vi ninguém comemorar. Comentar, sim, comemorar, não. Até o PSDB divulgou uma nota lamentando a prisão de um ex-presidente da República. O quarto ex-presidente da República preso no Brasil, né? Primeiro foi o Collor de Mello preso, o Michel Temer foi preso. Esses dias o ex-presidente Michel Temer disse que não foi preso, ele foi sequestrado. É o que ele me diz, aquela cena patética com armas pesadas no meio de uma estrada, tirando um ex-presidente já de idade dentro de um carro, parecia mesmo um sequestro, né?
E depois o presidente Lula, né, que era ex-presidente da República, e agora Jair Bolsonaro. Quer dizer, isso não deve ser comemorado e não deve ser exemplo para nenhum país. Tem alguma coisa errada nessa história, né, de ex-presidente. Eu conversava com deputados na semana passada, no plenário, sobre exatamente as escolhas de candidatos. Eles me dizendo das dificuldades para se escolher candidatos a prefeitos nas cidades do interior pelo país inteiro. Quer dizer, uma pessoa que tem uma vida organizada, um empresário, vai topar ir para a prefeitura? De jeito nenhum. Ele vai sair de lá com 70 processos. Talvez vá para a cadeia. Os bens liquidados e tudo mais. Porque há alguma coisa errada. Isso não é defesa de bandido. Bandido, prefeito ladrão, tem que ser preso e tudo. Mas é a quantidade. Eu vi lá um deputado que saiu de uma prefeitura com 84 processos. É o resto da vida representando. Quando é uma ação popular, obrigatoriamente o Ministério Público tem que recorrer à última instância. Tem que recorrer, né? Então, assim, tem alguma coisa errada. Não é normal que um país como nós... Isso depois da redemocratização. 4 ex-presidentes presos. Quer dizer, isso não pode ser normalizado. Então, o discurso do governo não é de silêncio, é de separar. A justiça é uma estratégia política. Dizer, ó, nós não temos nada com isso. Tem sim, o processo é unificado. O Supremo está aí porque tem uma estrutura. O Supremo só existe porque tem uma credibilidade, porque tem uma estrutura, né? Então, assim, o que eu vejo é isso aí. Há alguma coisa errada em 4 ex-presidentes da República serem presos. Ô Bruno Musa, quais são os caminhos que você entende daqui para frente, a partir da prisão de Jair Bolsonaro, para a política? Seja no caso de uma tentativa de manutenção do poder pelo presidente Lula, seja para a estratégia que a direita vai adotar agora com essa prisão. Porque uma análise que eu ouvi muito desde o dia em que Jair Bolsonaro agora teve a prisão preventiva decretada é de que ele perdeu o timing da indicação, que ele deveria ter passado o bastão anteriormente, porque agora há uma possibilidade dessa prisão e enfraquecer as estratégias políticas que estão sendo traçadas em torno do nome indicado por Jair Bolsonaro. Qual é o futuro que você enxerga? Sem dúvida, tem um conceito econômico que preço é diferente de valor, né? E o valor atribuído quando ele está nessa situação, por mais que, como eu expliquei no meu primeiro comentário, o meu ponto de vista, eu questione absolutamente todo esse processo que foi colocado da forma como foi, completamente irregular e ilegal. O fato é que o sistema hoje é mais forte e ele tem que encarar isso agora, é uma realidade que não dá para mudar do dia para a noite. Então, o valor dele, a percepção de valor daqueles que utilizavam do nome Bolsonaro para trazer o seu lado político ou ganhar reforço, esse valor, essa percepção de valor, naturalmente cai. Afinal de contas, se ele realmente vai caminhando para se tornar inelegível, para, digamos, ser retirado da política ou da possibilidade de uma perspectiva de participação da política mais à frente, o seu valor naturalmente cai. Isso é uma condição humana. Repito, por mais que eu questione, independente de esquerda, direita ou centro, o processo que, na minha opinião, é ilegal, que tem sido conduzido há muito tempo no Brasil. Então, essa percepção ela muda por completo. Aqueles que amparariam uma eventual candidatura ou apoio político para a próxima campanha verá na figura de Jair Bolsonaro uma figura hoje com menos valor, né? E aí, portanto, vai buscar esses novos apoios, que muitos deles passam por nomes e figuras importantes do Centrão, que a gente já fala bastante aqui. Então, eu acho que essa é uma peça importante a ser colocada nesse emaranhado de quebra-cabeça. É claro que a esquerda usará esse fato que nós falamos da tornozeleira de maneira como está sendo colocada, que seria uma fuga. A direita usará como o caminho da alucinação e etc. Tal, narrativas que virão, cada um tem sua opinião, e eu, diferente do país de hoje, defendo que cada um tem a sua própria opinião. Mas o fato é que as narrativas estarão aí, estão presentes no nosso dia a dia, principalmente no mundo de rede social. A realidade é outra coisa. E, no meu entender, as peças começarão a se realinhar em torno de alguma outra figura, em torno do tema. Assim, espero que a direita se organize em torno do tema
da falta de segurança pública para que possa continuar crescendo. Afinal de contas, repito, a percepção de valor e o valor real dele, em uma troca, acaba efetivamente caindo. Fala, Gani. Agora, 4h34, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Diga, Gani. Evandro, eu concordo muito com a análise que o Piperno trouxe aqui. Num primeiro momento, é prudente do ponto de vista institucional e, inclusive, eleitoral do governo se manter distante. Num segundo momento, é claro e natural, é da política, que vão usar essas imagens contra o candidato de oposição. E a estratégia que eu vejo, né, do governo e do PT, né, do Lula, que vai ser aí o candidato, Evandro, vai ser justamente colar no seu opositor a imagem de bolsonarista. Por quê? Porque o presidente Lula, ele vai bem nesse antagonismo, né? Ele precisa, né, deste antagonismo, ele precisa da polarização, é um campo que ele joga bem. O candidato mais difícil para ele seria aquele de direita, mas que não estaria tão ligado ao bolsonarismo, que teria o apoio de Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores, mas que teria ali um discurso diferente. Por quê? Porque conseguiria pegar votos daquele eleitor menos ideológico, daquele eleitor mais ao centro, inclusive até alguns eleitores de esquerda que se decepcionaram com o PT. Então, portanto, por conta disso, a estratégia do PT lá na frente vai ser usar essas imagens e tentar colar no candidato de oposição. Agora, Fábio Piperno, o presidente da República também fala dos minerais críticos. Se quiserem subir a tarja aí, já pode deixar também para nossa audiência sempre estar por dentro de tudo que a gente discute. E diz que o Brasil não será um exportador de minerais críticos, e sim de que quem quiser explorar, que implante a sua indústria aqui. Você concorda com essa decisão, com esse planejamento, digamos assim? Eu concordo com o conceito, sim. Eu não sei como seria a execução disso, porque o Brasil, infelizmente, ele não tem essa tradição de muita inovação. A gente tem que falar a verdade mesmo. Infelizmente, falo isso com muita dor, porque eu já disse, brinquei aqui muitas vezes que eu sou indústria futebol clube. Mas o Brasil não consegue industrializar o café. O Brasil produz muito petróleo e tem bastante dificuldade para, enfim, produzir, coisas mais refinadas, né? O Brasil, por exemplo, não consegue nem ser autossuficiente aí na produção de gasolina, de óleo, em produtos refinados, né, a partir do petróleo. E então agora o Brasil, de alguma forma, vai ingressar nessa era dos metais raros, dos minerais raros, e a expectativa é de que o Brasil se torne em algum momento um exportador disso. É muito pouco. O ideal, sim, é que se produza aqui, que as empresas venham industrializar isso aqui. Agora, é óbvio que isso dependeria de uma legislação muito específica. É óbvio que se um governo chegar e falar, bom, é proibida a exportação, vai haver sim resistência. Mas eu acho que o presidente trata daquilo que seria o cenário ideal, mas que talvez não seja hoje o real. Que foi, Gani? Evandro, quando uma empresa vem para o Brasil, tem essa ideia de que parece que a empresa vem aqui, vai explorar, saquear o país, colocar tudo em sacolas e mandar. Não é assim, né? Quando uma empresa vem, obrigatoriamente, ela já está gerando renda e emprego no Brasil. Tanto é que no PIB, uma empresa, uma multinacional, quando ela vai produzir em outro país, entra no PIB do outro país, não entra no PIB. Por exemplo, se tem uma empresa norte-americana que vem para o Brasil, vai produzir na China, entra no PIB do Brasil e no PIB da China. No conceito de PNB, que é mais amplo, aí entra no PIB, mais renda recebida e renda enviada do exterior. Então é que vem saquear. Naturalmente, se a empresa veio para aqui, ela já vai, Evandro, ela vai gerar renda, emprego, produção aqui dentro do Brasil. É claro que o Brasil hoje não tem esta capacidade, seria muito bem-vindo que viesse multinacionais, porque novamente isso traz renda, emprego, impostos aqui dentro do Brasil. E Piperno, você está me olhando com essa cara, o modelo chinês foi exatamente assim. Nos anos 2000 a China era paupérrima. Venham aqui multinacionais, pelo amor de Deus, vem aqui. O que a China fez em 20 anos? Se tornou uma potência econômica de brigar de igual para igual com os Estados Unidos, com esse modelo de atração
de multinacionais. Não, eu não estou discordando você, só estou achando... Não, eu fiquei olhando porque assim, veja, eu acho que se alguma empresa vier aqui para explorar né, enfim, tudo isso, ok, ela vai fazer investimentos aqui. Agora, se ela passar a industrializar aqui, aí vai ter mais investimento. Mas obrigatoriamente ela vai industrializar muito mais valor agregado. A empresa veio aqui, é lógico. Não, ela pode explorar e mandar embora. Ô, Musa, remate aí eu vi que você levantou a mão, vai lá, remate aí pra gente. Não, rapidamente, eu gostei. A analogia que o Alan Gani fez foi perfeita, de pegar um saco e levar, né? O que me remeteu essa fala do presidente Lula, que o Brasil se perdeu por caminhos sombrios, não será mais portador de minerais críticos, vamos industrializar o país, são simplesmente falas que parecem bonitas, mas como reindustrializar? A Lupo, por exemplo, fabricante aqui de cuecas, meias, etc., foi embora do Brasil depois de 103 anos. Eles passaram por Getúlio Vargas, eles passaram por governo militar, eles passaram por várias hiperinflação, por confisco de poupança, por Dilma Rousseff, e foi embora. Por quê? Ele falou, eu não fui embora, o Brasil me expulsou. E por que o Brasil expulsou? Porque é simplesmente impossível, beira o impossível fazer negócios aqui. Eu tenho empresas. É simplesmente maluquice empreender no Brasil. O quadro tributário é simplesmente insano. A falta de previsibilidade jurídica é insana. E isso afugenta o capital. A volatilidade não afugenta o capital. O capital não tem medo de risco, tem medo de falta de previsibilidade das regras. Então, se quer industrializar o país, diminui a burocracia, deixa mais barato contratar e demitir, facilita a abertura da empresa, facilita fazer negócios, tire essas instituições burocráticas do meio do caminho, facilite a vida para gerar emprego. E aí, eu volto na resposta final. O Brasil se perdeu por caminhos sombrios? Sim, em 2002, quando elegeu o presidente Lula. Olha, eu quero até trazer um pouco de manifestação da nossa audiência. A Luzia reclamou comigo, viu, Piperno e Alan Gani? Evandro, por que você não bota ordem no programa? Porque sempre que o Piperno começa a falar, o outro interrompe. Se o programa já é 3 em 1, deveria ter respeito à fala do outro. Piperno. Você viu que vocês estão provocando para mim? Ô, Luzia, sabe o que acontece? Se eu for botar ordem no programa, toda vez que eu tivesse que botar ordem, só eu falaria aqui. Porque Alan Gani é meu amigo. Esses nossos alunos aqui, eles são indisciplinados. Então, se eu for ficar chamando a atenção deles toda hora, turminha, ninguém fala, só eu vou ficar chamando a atenção deles. Não, é que tem momentos entre mim e o Piperno aqui que, né, dá aquela... não tem jeito, tem que ser naquele. E ele também faz isso comigo. Exatamente. Então tá tudo certo, viu, Luzia? E fique conosco aí, é sempre muito bom receber a manifestação de vocês.